Chegamos, mais uma noite para esse encontro com você que está agora em tantas partes do Brasil e do mundo. E estamos ao vivo, que bom, olha, com tanta gente. A você que nos acompanha pela TV Canção Nova agora, seja muito bem-vindo. Obrigado por mais este encontro. Como todas as quintas-feiras, a gente tem sempre aquelas pautas que são atuais, necessárias, urgentes e que geralmente interessam muito a você, eu tenho certeza. Igualmente o programa de hoje também. Nós vamos falar sobre um tema que no mês de setembro já se tornou recorrente, devido também à sua, eu diria, a sua fenomenalidade, porque é um fenômeno este assunto. E por muito tempo ele deixou, ou melhor, por muito tempo ele não foi falado, não foi dialogado, não foi apresentado. E daí uma menor conscientização. Hoje é necessário que se fale, e cada vez mais. O tema do programa de hoje é o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. A gente escolheu o seguinte tema, Setembro Amarelo, suicídio assusta o mundo, porque realmente é isso que tem acontecido. Cada vez mais a gente se depara com casos próximos e a gente quer conversar sobre isso com a maior tranquilidade. Não se assuste, embora o tema seja esse. Suicídio assusta muito, mas não se assuste. Inclusive porque a gente tem aqui bons convidados que vão nos ajudar a entender melhor o tema e, sobretudo, existe prevenção. Existe algo que possa ser feito. Nós vamos, portanto, já receber aqui os nossos convidados. Ela já é uma amiga, permanentemente está aqui conosco, doutora Patrícia Maretti, psicóloga, que trabalha já nessa área. A senhora trabalha com grupos de enlutados, tentantes, que eu não conhecia esse termo, tentantes. A senhora trabalha sempre com essa área de suicídio, de prevenção, nas escolas, com as crianças ali, os adolescentes. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito grata pelo convite. Espero que hoje seja um dia especial para todos, para a gente discutir esse tema que é tão importante. Com certeza. E vou conhecer agora um novo amigo que a doutora Patrícia me apresentou agora. Dr. João Paulo de Queiroz Vasconcelos, é psiquiatra. Dr. João Paulo atua na Clínica Lira Vasconcelos. Inclusive, sua mãe é telespectadora da Canção Nova? Sim. Então, um prazer duplo hoje, conhecê-lo e também para a senhora um abraço. Obrigado pelo convite. Espero que venha ajudar a esclarecer esse tema, né, que é tão polêmico. Né? E ele precisa realmente de muito esclarecimento. Para começar já, eu geralmente faço aqui uma introdução, mas hoje a gente tem uma reportagem que foi preparada especialmente para abrir o nosso programa. Já vou pedir a você que acompanhe conosco. O mal do século, assim é conhecida a depressão. O principal transtorno mental e o maior causador de suicídios ao redor do mundo. Por ano, são registrados mais de 1 milhão de suicídios em todo o planeta. Por muitos anos, era um assunto proibido. Falar sobre o tema sempre foi desafiador, mas é importante conversar e conscientizar. Então vamos falar no sentido de informar, de levar a informação, para que possamos agir, para que possamos ter ações resolutivas e que possam salvar vidas. Quando tudo parece perdido ou sem solução, uma simples conversa, um sinal de apoio, pode ser luz no fim do túnel. É importante demais prestar atenção nessas pessoas, cobrar políticas públicas que possam ajudar essas pessoas. Esperamos que, com política de Estado, a gente possa mudar esse cenário. E sabemos que já estamos a caminho disso. Pensando em trazer o assunto para os temas cotidianos, mostrar como ele deve ser tratado e abordado, em 2003, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E em 2014, o Centro de Valorização da Vida, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina criaram o Setembro Amarelo, um mês inteiro com ações voltadas ao combate desse mal. A cor virou símbolo da campanha. Agora não é possível observar. A luz do dia impede. Mas quando chega a noite, nessa época do ano, Brasília e cidades pelo país inteiro ganham uma cor diferente. O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Itamaraty, todos esses importantes prédios ganham o tom do amarelo para lembrar que devemos manter o alerta sempre ligado. Até o Cristo Redentor também é iluminado. Mas ainda há muito a ser feito, mais ações, mais políticas públicas, conscientização, um olhar especial para quem precisa. Essas mortes são preveníveis, são quase 1 milhão de mortes que nós podemos evitar
por ano no mundo se as pessoas tratarem adequadamente o transtorno psiquiátrico. Amarelo com A de atenção. O tema necessita de máxima atenção. Vou deixar que os senhores fiquem à vontade para uma introdução também sobre esse tema. Por favor, doutora, comece. Vamos lá. O Setembro Amarelo, ele tem uma parte bem importante para que a gente comece a falar sobre as nossas emoções. Eu acho que o principal foco do Setembro Amarelo é você dizer, aceite, acolha as suas emoções, né? E fale delas. Né? A campanha desse ano da Associação Brasileira de Psiquiatria era a questão do poder da ação, a gente fazer algo. Né? Então, assim, é bom você falar para que algo seja feito. Se você guarda, né? A gente até estava comentando, antes de começar um pouquinho, toda a emoção que a gente guarda vai sair em algum lugar. Né? Seja no corpo, seja em doença, seja em situações em agressividade. Então, vai sair. Tudo que você guarda é como se você estivesse engolindo. Né? Você engoliu, vai sair. Agora, por onde? Qual vai ser a maneira que vai sair? Né? E pode sair também pelo suicídio. Né? Pode ser um fator desencadeador. Então, por isso que a importância de falar, a importância de aceitar as emoções e lidar com elas. Né? Procurando ajuda. O principal, né, eu diria que é a questão da procura da ajuda. Eu acho que não é vergonhoso pedir ajuda. Doutor João Paulo, fique à vontade. Isso é verdade. Tem que perder aquela vergonha, né? Acolher, né? As pessoas acolherem, né? Que tem aquele preconceito, né? Quem está com esse sofrimento, os familiares, né? E falar, né? Falar para as pessoas, falar para os familiares sobre o acolhimento. Né? Porque tem aquele preconceito, né? Que a pessoa não fala, se isola, fica no quarto, não fala com ninguém. Tem que falar com os familiares e perder essa vergonha, né? De procurar ajuda, né? Porque o sofrimento, né? Ninguém está livre disso, um dia ou outro aparece. Então tem que a gente saber lidar com esses sofrimentos e procurar ajuda para saber enfrentar isso, né? Já que a gente está chegando aqui já a esse primeiro ponto de que falar é importante, eu ouvi no VT ali o seguinte, que a gente precisa informar. E informar que falar é importante. Nos consultórios, no consultório, quando alguém chega porque não está bem, geralmente quem chega no consultório não está bem, a pessoa naturalmente fala no consultório? Não, a gente tem que abordar. Vocês têm que estar puxando. Tem que estar puxando. Então, se é difícil até no consultório com um profissional... Imagine para um familiar, um amigo, é difícil. E por isso a importância da observação. Eu sempre, quando eu falo sobre essa questão, do cuidado um do outro, da gente observar mudanças de comportamento, por exemplo, esse isolamento, né? Pessoas que estão muito agitadas e ficam muito deprimidas, ou pessoas muito deprimidas que ficam muito agitadas. Então, a gente observar o comportamento um do outro. E aí, sinalizar e até oferecer ajuda. Porque também não é vergonha você pedir ajuda, nem você oferecer e dizer, pô, hoje você não está legal, está precisando de alguma coisa? Né? Tem que... Aquela escuta, né? Escutar o que está tendo, né? Porque muitos familiares vê aquela pessoa, não, deixa de frescura, vai fazer algo, vai estudar, vai... Né? Pensa que é tão simples assim, mas não é. Doutores, me diga uma coisa, ainda se tem, de fato... este conceito, esse entendimento de que quando a pessoa não está bem, é frescura? Sim. Muito. Na sociedade ainda tem muito isso. Não, isso aí é falta de lavar prato, de trabalhar, de estudar, tem muito isso. A depressão ainda é uma coisa assim, é dita como uma... é vista, né? Como uma coisa pejorativa. E não é uma doença que pode matar. Né? Essa é a grande preocupação. Porque, assim, se a gente não olha para ela, se a gente não cuida dela, é que nem uma cadeira. Se eu tenho uma cadeira quebrada dentro de casa e eu deixo ela no canto, ela vai ficar ali e ela vai ficando ali e se torna um lugar cheio de coisas, de teia de aranha, né? De coisa suja mesmo. E se eu não olho para ela e digo assim, vamos ali, vamos cuidar dessa cadeira aqui, vamos cuidar da... Fica diferente. A depressão, ela faz parte. Eu fiquei até um pouquinho preocupado quando a gente começou aqui com a reportagem, porque a palavra primeira veio, depressão. E mostrou a depressão como um forte indício de alguém que pode chegar ao cometimento de um ato suicida. Todavia, é importante a gente deixar muito claro, e os senhores também, por favor, me ajudem, de que nem todo mundo que tem depressão vai chegar àquele cometimento, para também não ficar um mau entendimento da situação, não é? Ela ajuda, né? Mais nos casos graves, né? Graves, aquele ruim mesmo, a pessoa está isolada, não faz mais nada.
que é maior risco do suicídio. E isto é importante dizer que é um baixíssimo índice e em casos gravíssimos. Isso. É um fator de risco. E o maior risco é na depressão, mas tem outros quadros que podem levar ao suicídio, né? Como... A gente já pode falar desses quadros? Os quadros de pessoas dependendo de álcool, né, que abusam, né, overdose de álcool. Outros transtornos psiquiátricos, né, a bipolaridade, a esquizofrenia, né, a pessoa está em surto lá, pensando que está perseguido, vai, se joga e se mata mesmo. Ou um bipolar mesmo, que está muito eufórico, né, muito animado, pode fazer alguma besteira, né? Isso é um ato suicida, né? Não deixa de ser, né? Mas a depressão é o maior... Sim, é o maior índice, né? De todos os transtornos psiquiátricos, dentro dos transtornos psiquiátricos... É a depressão. É a depressão. Nem todo mundo que tem depressão se mata, mas a maior parte das pessoas que se matam tem uma depressão que muitas vezes não é cuidada, não é tratada. Isso. E essa questão do preconceito, né? Não vou no psiquiatra, não vou no psicólogo, e vai deixando. E assim, tem uns casos que não é tão simples. Não, isso é só falta do que fazer, né? E vai deixando e vai agravando e leva a isso. E o que os senhores estão me dizendo aqui me remete a alguns casos que já tive conhecimento, inclusive de uma depressão tão disfarçada que a pessoa não demonstrava ter. Sim. É possível isso também? Sim. Sim, porque acaba que você vai arrumando... O ser humano ele é muito inteligente, né? Então, ele acaba arrumando artifícios ou maneiras de não demonstrar aquilo. Mas é que eu falo, toda vez vai ter alguma coisinha que vai deixar para trás. Não tem crime perfeito, né? Então, assim... Inclusive com uma boa intenção de não querer demonstrar que está com problema, não querer causar preocupação aos outros. Por isso, é verdade que nos homens, né? Os homens, para comunicar, né, é mais fechado, né? Então, por incrível que pareça, que me veio à mente foi um caso com um homem. Sim. E homem, né? Homem, né? Não vou falar, estou bem, mostrar sempre o que está forte, né? Caladinho, vai planejando e a incidência é bem maior em homens. Sim, né? em homens do que em mulheres. Que em mulheres, né? A mulher tenta mais, mas o homem, ele é mais efetivo. Comete Isso, mais. mais efetivo mesmo. Há também, e é justamente por esse motivo de que o homem tende a demonstrar menos a fragilidade, é por esse motivo também que os homens chegam ao maior cometimento? Isso é verdade, né? Que de falar, né? De se abrir, né? Então, às vezes, tem aquele homem que é já calado, né? Já não se expressa muito, né? E isso tem que ter mais atenção ainda, né? Pede menos ajuda, demonstra que não está bem, demonstra menos que não está bem. Isso. Sim, e aí é mais difícil. Por exemplo, para o homem chegar no médico, é muito mais difícil do que a mulher. A mulher jamais, né? Já vai mais à vontade. Tá? Para o homem mas assim, procurem ajuda. Né? Se a gente pudesse deixar um recado aqui, não interessa. Homem, mulher, está se sentindo mal, está se sentindo agoniado, tem alguma coisa que está desconfortável, não tenham vergonha. Psicólogo e psiquiatra não são médicos ou profissionais, né? Vamos botar assim, não são profissionais pejorativos, de maluco, como a gente fala. Né? Pelo contrário, são profissionais de todos. E todo mundo, uma hora ou outra, vai precisar, tanto da psicologia quanto da psiquiatria. Se puder fazer a dobradinha, né? Muito melhor. A gente sempre tende a achar que os tempos atuais estão piores que outros. Mas existem estudos que mostram, por exemplo, se hoje se comete mais suicídio do que antigamente? Sim. Pode? Pode. Hoje, ainda mais o momento que a gente está vivendo hoje. Se a gente pensar na questão da pandemia, né, tanto de ano passado para cá, né, os dados eles só estão aumentando, a gente não vê os dados abaixando. E com a questão da pandemia, mais ainda. É verdade. Né? Porque tudo que a gente não gosta, né? O Vasconcelos falou da questão do transtorno psiquiátrico, mas na questão da psicologia também tem a questão do isolamento, na questão do isolamento social, né? Da perda de desemprego, morte de familiares, né? Nessa pandemia do Covid, né? Várias causas. Aumentam o risco. Então, de depressão, né? E suicídio. De suicídio. Então, acaba que a gente está vivendo um tempo em que está sendo extremamente delicado tratar sobre esse assunto, porque as pessoas, muitas vezes, se a gente pegar agressões, né, a violência tudo isso aumenta. Violência doméstica, violência de crianças e adolescentes, tudo isso aumentou. Está todo mundo confinado, todo mundo assim, né? O isolamento, né? Os idosos, né, isolados, né, sem contato com familiares, aí o pensamento, né, aumenta muito no idoso. Sim. Porém, antes da pandemia, também já se percebia, já se comentava este aumento gradativo, lamentável. A que se poderia atribuir isto nestes tempos, este aumento gradativo nesses últimos tempos? É possível constatar? Eu
acho que um aumento da depressão, sim, um aumento, Estilo de vida? um estilo, o de, estilo de vida, vida, a questão né? do virtual, né? A questão desse excesso de computador, né? Em jovens, né? É a segunda Sim. causa de morte, é o suicídio, né? De 15 a 25 anos. Isto é, a fundamentação da vida em coisas menos sólidas. Isso. É o ter em vez do ser. Eu tenho que ter um monte, eu tenho que ter o celular do ano, eu tenho que ter material, o né? material, em vez de ser alguém, de aprender a resiliência, de aprender a frustração. Lidar com as frustrações, né? Com o sofrimento também, né? Múltiplos fatores, nós já estamos aqui Múltiplos chegando a fatores. conclusões. Isso quer dizer, a gente vive tempos, de fato, em que valores são invertidos Sim. e essa inversão não tem feito bem, é uma constatação. É verdade. Até a questão, muitas vezes, né, se a gente pegar o futuro, né, a visão de futuro dessa nova geração, a visão de futuro que está sendo... É tudo para ontem. Se a gente observar, a gente está vivendo um tempo que é tudo para ontem. Tem uma baixa tolerância à frustração, né? Que é tudo ao mesmo, tudo na hora, né? Tudo mesmo. Então, isso é ruim, porque a gente precisa ter esse movimento de calma, respira. O tédio. Ter tédio também é bom. Fazer nada é legal. Vocês estão me remetendo agora também ao início dessa pandemia, nos primeiros meses ali, quando muita gente disse assim, por pior que seja essa pandemia, mas o mundo precisava parar. Não é? Com certeza. Precisava parar, mas para as pessoas observarem, aí vai uma inferência minha, né? Não aconteceu por acaso, né? A gente precisa parar e para valorizar a questão do que é realmente essencial, Isso. né? Será que é essencial eu sair de casa todos os dias, eu beber todos os dias, embora o álcool tenha aumentado, o uso do álcool tenha aumentado Sim, durante a com certeza pandemia, aumentou. né? O que é o essencial para mim? Os valores, né? Né? Quais Os são os valores, valores? né? Quem que eu quero proteger? Os valores, né? Né? Olha, a gente está falando de tudo isso e agora eu quero apresentar os dados que nos alarmam, os dados que fazem de fato existir este Setembro Amarelo e a gente também dedicar um programa como este para este alerta, para essa atenção e para a gente chegar também daqui a pouco naquilo que a gente quer chegar, que é como ajudar, como prevenir, como evitar, não é? Então vamos agora aos dados últimos que a gente tem sobre o suicídio. Os dados estão aí e realmente eles mexem muito com a gente. Qual desses dados aí, vou pedir a ambos aqui, mas chamou a atenção dos senhores? Doutor Vasconcelos. 32, né, por dia. Por de dia. suicídio. No Brasil nós temos 32. E jovens mais ainda, né? Provavelmente deve ser E eu bem quero já maior. chegar a este outro ponto também. Por que de 15 a 19 anos, quando a gente está no florescer da vida, com todas as nossas energias, com todo o vigor, com os sonhos em andamento, com os planos, com os projetos, a potencialidade em nós para enfrentar qualquer coisa, a gente tem, parece aquele leão com a força toda. Por que nessas horas se abate sobre nós um pensamento como este? Tem como explicar? Eu diria que é a questão da gente não lidar com a falta, as frustrações, né? Mesmo. É como se eu só visse uma saída, né? E essa saída geralmente não é a melhor. Decididamente ela não é a melhor. Mas ele não consegue falar porque muitas vezes ele está meio que no limbo, o jovem, né? Ele não é criança para fazer certas coisas, nem é adulto para fazer outras.
né? E fica ali naquele limbo, quem é ele? Né? Como é que ele está sendo acolhido dentro de casa? Como é que é a relação familiar desses adolescentes? Os adolescentes é uma fase, né, bem conflituosa já. Mas essa questão da atualidade da tecnologia, né, isso facilitou muito aumentar a incidência, né? Facilidade, né, de celular, de coisa instantânea, né? O prazer instantâneo, né? Eles não conseguem lidar com as frustrações, né? E até... Oi, continua. E até o isolamento da família. Porque quantos adolescentes a gente escuta, né, que muitas vezes tá numa reunião de família e em vez de estar compartilhando ali, observando, curtindo, não, tá lá no telefone, celular, né? no celular. Hoje em dia, cada um no seu celular e o contato, né, com pai, mãe, familiares, né? A conversa, né, cada vez menos, né? Justo. Então, vamos lá aqui, para a gente analisar tudo isso aqui. A gente está analisando o individualismo altíssimo, acesso a tudo ali e rapidamente diante de mim, posso tudo rapidamente diante de mim. E enquanto vocês falavam, eu peguei o celular aqui. Quando vocês falaram, a gente está ali conversando, todo mundo pega o celular, eu peguei, fiquei até com vergonha na hora, mas eu peguei por uma razão, porque me chegou esses dias um post que agora eu aplico muito bem a essa nossa conversa. O post dizia o seguinte: quando o fundador da cidade de Dubai, o Sheikh Rashid, foi questionado sobre o futuro de Dubai, ele disse: meu avô andava de camelo por aqui. Meu pai andava de camelo e eu ando de Mercedes. Meu filho anda de Land Rover. O meu neto vai andar de Land Rover, mas o meu bisneto vai voltar a andar de camelo. E aí ele disse, sabe por quê? Porque tempos difíceis criaram homens fortes. Homens fortes criaram tempos fáceis. E tempos fáceis criaram homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Então, se a gente fizer uma leitura, os tempos difíceis que a gente está passando é porque temos homens fracos. Isso. Ou as facilidades que a gente oferece para os nossos filhos cria dificuldades para eles. Sim, Não é isso? para enfrentarem a vida. A gente não recebe não ou sim o tempo todo, né? A gente recebe mais não do que sim. Né? E a gente precisa lidar com esse não. E essa pandemia veio para as pessoas, né, saber lidar com esses problemas, né, essa situação atual, né? Eu não posso sair, eu não posso fazer o que eu quero, né? Então, eu acho que tem essa Lidar questão. com as frustrações mesmo. Sim. A gente poderia também colocar isso na conta. Por exemplo, olha, 75% dos suicídios ocorrem em países de baixa e média renda. Poderíamos colocar na condição social? Está dizendo que 75%. Mas, por exemplo, pode até, Agora, os dados, agora, os Estados Unidos têm, o Japão, O Japão, altíssimos índices. Japão né? altíssimo. É altíssimo e assim... Talvez aqui 75 em nível mundial. Em nível mundial, mas não diria que é só... Porque tem de todos, ele não vê classe econômica. Né? Ele não, o suicídio e a depressão, eles não escolhem classe econômica. Pode ser... Tenho uma professora que ela fala, quem respira aqui? Aí, uma vez a gente levantou a mão, ela falou assim, todos somos passíveis de ter uma depressão uma hora. Né? Então, a gente precisa ter... Ninguém está livre. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado. E tem as doenças, né, mentais que facilitam muito, né? A depressão, fator genético, né? Histórico familiar já de suicídio, depressão grave. Então, o risco é bem maior, né? Então, tem que ficar em alerta a isso para não ter, né? Outro tema que eu gostaria de abordar aqui com vocês é a questão dos transtornos mentais, não é? Como é que um transtorno mental ele pode se tornar um potencial elemento que leva uma pessoa a esse cometimento? Dependendo da gravidade, né, do quadro, né, a depressão grave, né, que a pessoa não procura logo ajuda, né, vai ficando grave, cada vez mais grave, e a pessoa só vê uma saída. O sofrimento é tão grande, né, não aguenta mais sofrimento, os problemas, né, e a pessoa está bem depressiva, vai ver que pensa que só a única saída é o suicídio, né, aliviar o sofrimento, né, e acha que isso que é a solução, seria a solução, né. Eu estou tendendo a questionar esse dado aqui que a gente falou agora há pouco, 75%. Isso aí também Não é? Porque a gente vê que os países ricos é o que tem a maior alto, incidência. Finlândia, Japão. Sim, eu já vi isso realmente, países ricos com altos índices. Não tem, essa questão do financeiro não tem tanta... A questão financeira não tem... Se pode ajudar, né? O sofrimento, algumas coisas, mas... A questão do desemprego, a questão das dívidas, né? Problemas financeiros. Isso tudo também é fator de risco, a gente considera como um fator de risco, né? Mas eu diria que a questão da depressão, ela ganha de todos. Sim. Mas vamos lá. Bom,
Informar, a gente começou aqui com este primeiro verbo e... Professora, a senhora é professora também. A senhora tem um trabalho nas escolas, que a senhora comentou comigo numa outra ocasião, de levar a conscientização às crianças, falar sobre esse tema às crianças. Há uma forma diferente de se falar desse tema para as crianças, para os adolescentes nas escolas e para nós aqui na televisão? Sim, sim, a gente tem que... Porque para cada etapa, né, existem maneiras de se colocar, existem maneiras de falar. O que falar? Né? A gente não pode sair falando porque a capacidade de entendimento ela é diferente. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado aonde chega essa informação. O informar, ele é extremamente importante, porque com a informação, toda informação traz conhecimento. Né? Então, se eu estou ouvindo esse programa e eu estou vendo que eu não estou legal, né, que eu estou me sentindo deprimido, que eu estou mudando meu comportamento, que eu muitas vezes não quero comer, né, muitas vezes está tudo muito sem graça, eu estou vendo a vida cinza, que tal procurar uma ajuda? Né? O informar nesse sentido, no sentido de tome cuidado, é que nem você falou no início, né, o Setembro Amarelo como uma coisa de atenção, estejam atentos a tudo que está acontecendo. Procure ajuda, né? E nas escolas é E nas principal, escolas, né? A gente vê muitos casos na universidade, né? Universidade jovem, né? Jovens, né? Muitos casos de suicídio que se matam mesmo lá nos campos. Então, tem que ter o suporte mental, né? Psicólogo, Sim. psiquiatra, na escola, nas universidades, né? E uma coisa Em interessante. todos os locais, né? E uma coisa interessante que a gente tem observado, a depressão em crianças, ela está aumentando demais. A depressão infantil, não é nem depressão de adolescente, não. É a depressão aí na galerinha de 5, 6, 10 anos. Que, como você falou no início, tem toda a vida pela frente, é brincar, é fazer acontecer, e não. Né? É uma depressão, é uma coisa do não quero fazer, é uma insatisfação. Né? Então, isso também a gente precisa observar. Então, Doutor Vasconcelos, e quando isso acontece com criança, assim nessa fase, é o reflexo de quê? Uma criança que não tem atenção, uma criança que não tem... Pode ser isso, né? Não tem atenção dos pais, né? Não tem o diálogo em casa, né? Tem muitos conflitos familiares, né? Muitos problemas, né? Não tem aquela atenção, aquela conversa, né? Amigável, né? Dos pais, com os familiares mesmo. Mas tem outras questões assim genéticas também, né? Tem a questão genética que a criança já nasce com aquele temperamento, né? Bem impulsivo, qualquer coisa, né? Então tem outros fatores genéticos, familiar, né? O ambiente também que ele vive também, isso ajuda também, né? E aí talvez o conhecimento dessa possibilidade, ou o ambiente onde vive, o convívio que ela tem. Isso. Também. Hoje a gente terceiriza demais, né? Hoje tem crianças que têm uma agenda mais ocupada do que qualquer um de nós aqui. Né? Educação física, inglês, espanhol, é isso e aquilo. Não que não seja bom nem ruim, né? A gente não está julgando, mas será que realmente precisa? Né? Será que a criança não tem na hora? E aí esquece o principal que a criança precisa, que é brincar. E eu fico pensando o seguinte, como é que uma criança toma conhecimento da possibilidade e como se matar? Isso. Mas ela não tem, muitas vezes, a noção de que ela vai cometer e nunca mais vai, de se matar, vamos dizer. Porque uma das coisas que o suicídio ele traz é a questão da ambivalência entre o viver e o morrer. Ele não quer morrer, ele não quer perder a vida, mas ele quer tirar a dor que ele sente. Então, muitas vezes, ele não tem a noção de que o que é a morte. Eu quero só tirar. E aí eu acabo fazendo coisas ou situações, me colocando em situações que muitas vezes me levam à morte. O programa está só na metade. E olha, você de casa agora vai ser chamado a participar conosco. Pode mandar sua mensagem para cá também, a partir de agora. Sentiu alguma dúvida, quer comentar algum assunto também sobre esse tema que a gente aqui está conversando, tem algo que você quer saber, manda sua pergunta para cá. O nosso número de WhatsApp já está aparecendo aí para você, DDD 61 3363 4729. Vai mandando nesse último bloco do programa que vai começar. Daqui a pouco a gente vai fazer a abordagem com os nossos convidados. Mas agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho e já voltamos aqui na sequência. Já voltamos aqui na sequência do nosso Além da Notícia desta noite. E o tema é delicado, merece a nossa atenção, merece até um cuidado todo especial na linguagem, no jeito como a gente fala. A gente conversava aqui, há até uma orientação de como falar desse assunto, aquilo que se deve falar e como falar, para não dar ideia. Sim. Não é, doutores? É verdade.
ter atenção, né, acolher o que a pessoa está sofrendo, mas não dar ideia, né, não explicar o que houve, né, que pode induzir as pessoas, a pessoa, né, que já está com sofrimento a fazer, Meu né? Deus, mas que é tão delicado. A gente não pode deixar de falar. Sim. E quando falar, a gente tem que ter cuidado. todo o cuidado. Eu acho que é a mesma coisa em casa, quando a gente percebe que alguém não está bem, está com essa tristeza que a gente está conversando aqui. Mas agora eu quero saber de outra coisa. E que cuidado devemos ter com aquelas pessoas que a gente sabe que já tentaram, aquela pessoa que já tentou? Então é que tem que ter maior atenção, né, o acolhimento, não deixar essa pessoa sozinha, né, levar para o médico, psiquiatra, psicólogo, fazer o tratamento certinho e não deixar nunca sozinha, até essa pessoa melhorar, pelo risco de ter de ficar sozinho e pensar em fazer alguma Isto é, não basta só aquela reunião de família, aquela conversa, precisa se levar um profissional? Isso, levar um profissional o mais breve possível, né, para começar o tratamento Porque e não ficar tentando. Porque às vezes a gente acha que reuniu ali com o pai, com a mãe, conversou e a pessoa, não, agora eu estou bem, foi realmente, passou, não é? Tá ambivalente, né? Fala aquela ambivalência, né? Melhora um pouquinho, mas no outro dia novamente vem aquele pensamento e tem isso. As pessoas que tentam e os familiares falam, não vai conseguir, não vai fazer, mas um dia pode acontecer. Então deixa eu chegar aqui em algumas frases que são consideradas frases tabu. Por exemplo, quando a pessoa decide não há o que fazer para impedir. Alguém que diz isso, está certo? Não, sempre há o que fazer. Né? Uma conversa em família, uma ida ao médico, ao psicólogo, ao padre, ao diretor espiritual, né? Que seja ela qualquer religião. Um simples cafezinho, né? Que eu falo, chamem as pessoas para conversar. Essa parte social da conversa, do ouvir, que nem o Vasconcelos fala, do acolher. Julgar, né? E não julgar. Né? E não julgar, porque às vezes, você está triste por conta disso? Besteira. É besteira? Que isso? Comigo já aconteceu isso e eu não agi assim? Não. Cada um é cada um. A gente tem que respeitar o momento do outro. E ouvir sem julgamento. Né? É o principal. Doutor, tem uma outra frase que é tabu, o senhor já até falou ela aqui hoje. Quem diz que vai se matar, não se mata. Isso. Isso é que tem que maior atenção. Isso é o principal fator de risco, né? Esses que tentam, e um dia pode acontecer. Então, os familiares, os amigos têm que ter uma atenção e não deixar essa pessoa que está assim, com esse pensamento, tentando direto, nunca mais sozinha. Assim, nunca sozinha nesse período. E uma terceira frase aqui, para a gente concluir esse momento. Se a pessoa planeja suicídio, é porque ela quer acabar com a vida. Quem planeja um suicídio quer realmente acabar com a vida? Não, ele quer acabar com aquela dor. Né? É uma dor tão forte, ela é tão dilacerante, né? E que ele acaba com aquilo. Então, ele não consegue observar o sofrimento. Isso. Não vê uma saída, assim, só vê essa saída, né? Não tem outra saída. É aquela saída e pronto. Mas não, sempre há uma saída, sempre há algo para ser feito. Né? Em que, é que nem a Renata, né? A diretora da Associação Brasileira de Psiquiatria, que ela apareceu ali, que ela disse, é uma morte evitável. A gente pode evitar. Como? Olhando para os outros, observando os outros. Cuidado ao falar, né? Sem ideias, sem julgamento. Né? As pessoas querem ser acolhidas. Hoje a gente não tem tempo de conversar com ninguém. E uma outra coisa, né? Quando a gente está conversando com alguém que está em sofrimento, ou até com quem a gente está conversando normalmente, a gente tem a mania de conversar, mexer no telefone, ver televisão, ligar o rádio, né? E tal, pode olhar. Estou olhando as perguntas que chegam, doutora. E a gente acaba perdendo aquela oportunidade de ficar junto, o olho no olho. Se a gente observar, a gente não está olhando no olho mais das pessoas. A gente está o tempo todo olhando para baixo. Né? É aquela tensão, né? E 90% dos casos são evitáveis, né? Sim. 90%, então... O acolhimento, né? Que as pessoas geralmente, né, não vão perturbar, deixa quieto. É adolescente, vai ficar ali, deixa quieto lá. Está na rebeldia. Isso. Não, aquela rebeldia está falando alguma coisa. Tem que dar atenção. Eu estou percebendo também que a raiz para se buscar o fortalecimento dessas pessoas está também no fortalecimento das relações humanas. Sim. Das relações ali em família. Se temos as relações fortalecidas, se temos boas relações, a gente certamente já está evitando isso. Sim. Eu pego muitos casos, conflitos familiares, muitos problemas familiares, né? Muitos conflitos, né? E se tivesse uma boa relação, né, com certeza não chegaria a esse ponto, né? A depressão. E de conversa. Quando a gente fala em prevenção a suicídio, a gente está falando de uma outra coisa, de que é a valorização da vida. Né? A gente precisa trocar o foco, valorizar a nossa vida.
né? Valorizar aquilo que a gente tem de bom, valorizar a nossa família, valorizar essas relações, sejam elas sociais, familiares, profissionais, né? E fazer o elo. E valorizar as coisas simples, né? O celular, a última geração, né? O carro, né? O emprego, né? Comparando essas coisas materiais. Né? Sim, a questão da natureza, né? A questão do espiritual. A gente perdeu, a gente estava até comentando, a questão do aumento da espiritualidade agora nessa questão da pandemia. Né? Então, assim, pode ser um fator, a espiritualidade ela é um fator protetor. Né? Então, pode ser que a gente veja depois uma certa calmaria na história por conta da espiritualidade. Mas até a questão da ida da espiritualidade, ela é importante. Então, a gente precisa alicerçar, um dançar, um sorrir. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma participação que vai falar, até aproveitando que a senhora tocou no assunto, ô equipe, muda aí o próximo VT, só altera, traz o Frei lá de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, que tem um trabalho belíssimo com a questão da espiritualidade e ele é psicólogo também. Ai, que legal. Então, realmente é encantador o trabalho que esse Frei faz. Já podemos chamar? Vamos conhecer então o Frei Adilson. Quero saudar ao nosso irmão Ronaldo e a todos que acompanham a TV Canção Nova. O nosso carinho, o nosso abraço. Aqui no Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato, quando eu aqui cheguei, nós tínhamos já no mês de agosto uma média de 10 suicídios. Numa cidade de 35 mil habitantes, entendemos que é algo bastante acentuado. A nossa resposta como igreja é através da vida de oração. Né? Criamos aqui entre nós o Cenáculo das Mercês, como uma experiência espiritual onde todos nos sentimos amparados e embalados no colo de Nossa Senhora. A mãe protetora que acolhe a cada filho dentro da sua experiência de sofrimento, de dor, de desamparo. Nós podemos fazer muito, desde que a gente esteja com o nosso olhar atento e, ao mesmo tempo, indo ao encontro de uma maneira afetiva e efetiva. Assim, então, nós conseguimos valorizar a vida. Convido a você a entrar nessa seara de esperança. Meu irmão e minha irmã, um forte abraço. O que eu achei interessante do Frei é que ele, além de fazer o trabalho de acompanhamento, que ele é psicólogo com as pessoas, ele também conduziu não só aquelas pessoas, mas a comunidade à espiritualidade. Investiu na espiritualidade também. É um fator protetor demais. Né? Acontece, mas protege. Ele é mais protetor do que risco. Protege muito, né? A gente vê que os pacientes depressivos que não têm uma espiritualidade são os casos mais graves, mais difíceis. Mas quem procura a parte espiritual, isso ajuda muito mesmo. Também as famílias que têm uma vivência de fé bem sedimentada, elas contribuem mais ainda com essas pessoas? Com certeza. Ajuda a saber que tem alguém que está olhando, que o que está acontecendo comigo agora vai acabar durante daqui a um tempo, né? Que tudo tem um propósito, a gente não está aqui, né? Então, assim, tudo tem uma vivência e aquilo tem um sentido, então acolher aquilo tudo. E protege, né? A fazer o ato, né? Pensa, mas quem tem uma religião, uma espiritualidade, segura a pessoa a questão do ato. Né? E também porque a gente viu ali, geralmente são pessoas acometidas pela desesperança. Sim. Eu imagino por uma crise existencial. Sim. E a fé é algo que infunde nas pessoas a esperança, leva essas pessoas a acreditar em algo, a esperar, a sonhar, a ter uma expectativa. Sim, de algo melhor. De algo né? melhor. De algo melhor, de que algo vai melhorar, de que tudo vai melhorar, na verdade. Né? A fé ajuda bastante. Né? Sim. Pois bem, mudando agora de assunto, eu gostaria de perguntar a vocês, nós temos hoje políticas públicas em nosso país preocupadas com esta situação? Nós temos algum investimento na educação, nas escolas, para que os jovens já nas escolas sejam protegidos desse tipo de pensamento, de ideação? Sim. No dia 10 de setembro agora, né, teve uma junção do Ministério da Saúde junto com o Ministério dos Direitos da Cidadania, né, e eles lançaram um programa de educação nas escolas. Né, de educação e prevenção, tanto nas escolas infantis quanto nas escolas até adolescente, né, o terceiro ano. Então, justamente para isso, para acompanhar, de acompanhamento, né, de observação
Então, foi lançado e a gente espera que ajude, porque a escola também pode ser um fator agregador para essa família, que muitas vezes o adolescente ou a criança não está demonstrando o comportamento em casa, mas está acompanhando na família. E falando em escola, tem a questão do bullying também. Sim. Né? O bullying que é um fator que pode ajudar a criança ou adolescente a ficar depressivo, né? Antigamente, a gente tinha um bullying na escola, hoje a gente tem um bullying dentro de casa também, com o celular. Também. Então, o bullying acaba reforçando. É outro fator que ajuda. E até a questão do que você estava falando um pouco antes, da questão dos professores, né? Sim, os professores é importante ter uma orientação, né? Para ficar em alerta, um aluno que tiver mais diferente, né? E procurar levar ele para ter uma ajuda, um suporte, né? Para ter um atendimento, né? Todavia, eu acredito que as políticas públicas ainda são bastante aquém. Sim. Isso Não sim. é? A questão até de procurar o psicólogo, o psiquiatra, né? Muitas vezes a gente sabe. E mesmo apesar de no ano passado a gente ter tido a sanção de uma lei, que é a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, e esta lei, ela torna obrigatória a notificação pelos estabelecimentos de saúde dos casos de violência autocomprovada, incluindo tentativas de suicídio e automutilação. Mas eu queria saber, efetivamente, como é que funciona essa lei? Não estava... Todas as vezes que a criança, o professor, ele identifica, né, ou a direção e tudo, identifica alguma lesão é e tal. difícil, né? É difícil acontecer, mas às vezes chega para eles, né? Parece. E aí a percepção até, vamos dizer, de alguns sinais que o adolescente dá. Né? Alguns adornos que usa, algumas formas que se usa, acaba sinalizando que tem alguma coisa ali. E aí o professor vai atrás, por isso a importância de bom notificar para levar para a saúde mental, Isso para o quer dizer suporte. que a lei torna obrigatória. Isto é, o professor que percebeu, ele é obrigado a comunicar. Isso aí pode ajudar a evitar o pior, né? Justo. E a pessoa procurar logo o tratamento, né? Não se agravar, né? Porque a automutilação, ela não é considerada suicídio. Ela é considerado um pedido de ajuda. Então, por exemplo, se eu estou com uma automutilação, se eu faço a automutilação, na verdade, eu estou pedindo ajuda, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, esse pedido dos adolescentes não é visto, né? Por isso, a importância do colégio colocar, até para fazer mais política, quanto mais informação, mais política pública pode acontecer e mais preparo dos professores e até a escola se mobilizar junto com as famílias. Então, eu acho que essa lei é importante nesse aspecto. Bom, nós vamos agora para outro ponto. A gente tem várias entidades que fazem hoje um trabalho belíssimo, como, por exemplo, o CVV, não é? Mas eu quero agora apresentar uma outra dessas entidades que conheci recentemente. É a Escola de Felicidade de Brasília, que além de fazer um trabalho semelhante ao do CVV, vai além ainda. E nós vamos agora conhecer aqui o professor Elias Lacerda, que é o criador da Escola de Felicidade. E eu quero saber, professor, quais são os objetivos da Escola de Felicidade que o senhor criou ano passado? Boa noite, Ronaldo. Tudo bem? Tem como principal objetivo a capacitação de pessoas. Então, nós ministramos cursos, oficinas, seminários, simpósios, congressos e o foco, principalmente, é a valorização da vida, focado no acolhimento, escuta ativa, luto, principalmente essa época agora de pandemia, tendo em vista que quantas pessoas estão em sofrimento. Mas nós realizamos também a consultoria legislativa, o nome de um projeto chamado Projeto de Valorização da Vida no Parlamento Brasileiro. O ano passado nós fizemos uma análise, um relatório de todos os projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional. Na realidade são 12. Quais os projetos de valorização da vida? São 12 projetos e 42 apensos. E também viajamos por todo o Brasil para implementar a Lei 13.819. Essa lei diz sobre a notificação compulsória em caso de automutilação e suicídio de criança e adolescente. A escola agora ela é obrigada, né, a notificar o Conselho Tutelar e principalmente o segmento, a área de saúde. Então, se você quiser falar com a Escola da Felicidade, nos acompanhe nas redes sociais. Nós temos lá exatamente o Facebook da Escola da Felicidade ou através do telefone 6199 175 2244. Olha, neste telefone, no Facebook, você colocando em outras redes sociais Escola da Felicidade, você encontra a qualquer hora voluntários
para atender as pessoas, escutar, para acolher as pessoas. Um trabalho muito semelhante ao CVV. Louváveis essas iniciativas. Totais, porque ajudam, né? O CVV, ele depois... Foi ano passado que parece que dobrou a questão, quando virou... agora é 188, né? É o serviço nacional e gratuito. As pessoas podem ligar gratuitamente 24 horas. Não tenham vergonha, eles atendem na melhor maneira possível e ajudam. Eu tenho um carinho especial pelo CVV, né? E adoro. Eu São acho mais de 3.500 voluntários. Sim. Sim. E ininterruptamente trabalhando Sim, ali. 24 horas. Eles atendem presencial e chat, salvo engano, e telefone. Então, olha, se você conhece alguém, se você mesmo passa de vez em quando por crises assim de solidão, sentindo-se um peso para os outros, um problema para os outros, em casa, não sei, liga lá no CVV, 188. Se perdeu alguém, quer conversar, Sim. não tem coragem muitas vezes de conversar. Tristeza profunda, ligue para eles. Não é? Olha, agora as perguntas, a gente tem várias. Eu já quero aqui cumprimentar o querido Frei Rogério Soares, o fundador da Pastoral do Empreendedor. Está nos assistindo. Então, Ronaldo, pergunta aí se é verdade dizer que, no fundo, o suicida ama a vida, mas pelos problemas que vive não se sente digno de viver do jeito que está vivendo. Sim. É verdade. Não é? Não. Tem algo incomodando. Tá sofrendo e não aguenta mais o sofrimento, né? E vê só a única solução, né? É a vida. Ou é amor. Ó, aqui tem uma pergunta que vem lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Luciano disse assim: minha esposa faz tratamento psiquiátrico, toma remédio e faz acompanhamento. Gostaria de saber se tem tratamento adequado. E aí ele cita aqui o medicamento que ela toma. Há tratamento adequado para casos assim? Sim, tem casos e casos, né? Cada pessoa tem um tipo de medicação, de tratamento adequado para melhorar o quadro depressivo, melhorar o quadro, né? Então, cada pessoa tem um tipo de medicação, né? Não tem uma medicação específica, pensamento suicida, tal medicação. Cada pessoa é um perfil, é um tipo de caso e de medicamento, né? E não se pode falar aqui para um exclusivamente, sem conhecer profundamente tal medicação toma que previne suicídio, não é assim, né? Tanto que eu não citei a medicação aqui, por isso que vai que alguém ouve e quer tomar. Não, vou tomar e pode até piorar, né? Sim. Então tem que ver fatores, se a pessoa tem alguma outra doença, tem várias outras coisas para ver a medicação adequada para melhorar, né? Fora a terapia. Olha, eu não sei para quem vai a pergunta, tá? É de acordo com a especialidade de vocês aí. No transtorno bipolar, é possível ver a imagem de outras pessoas? Pergunta da Vilma, lá da Bahia. Imagem? A imagem... Deve ser uma alucinação. Só se tiver uma alucinação, né? Ver algumas alucinações visuais, né? Que algumas pessoas podem ter. É raro, mas pode ter. Ver outras pessoas, né? É mais escutar, né? Tem aquelas audições, né? E tem outros que tem aquele ver vultos, né? Mas é raro, né? Pode ter alguma doença orgânica, né? Alguma coisa cerebral mesmo. Então, é uma coisa mais... Um transtorno psiquiátrico causa orgânico pode ter, sim. Também não sei para quem vem a próxima pergunta. Eu sei que a pergunta vem de Filadélfia, na Bahia. Eu achei que era nos Estados Unidos. A Edileide, boa noite, Edileide. Ela gostaria de saber se acessos fazem parte da depressão. Eu não sei que acessos. Eu também não estou conseguindo entender. Acessos pode ser assim, o acesso a meios pode reforçar a questão do alguma suicídio. Coisa, né? Comprando... O acesso a meios, ele reforça. Consumo, não sei se seria isso. Desculpa, Edileide, a gente não vai conseguir aqui interpretar exatamente, talvez, o que você queira. Olha, sobre a depressão em crianças, gostaria de entender melhor como identificar, pois tenho 2 crianças, uma de 8 e de 10, percebi muitas mudanças neles nesse período de pandemia, mais sensíveis, mais agressivos. Como posso saber se estão sendo, se são sintomas de depressão? É alguém de Riacho Frio, no Piauí. Eu não vou mencionar o seu nome também para preservar, tá bom? Acho que é importante isso. Observar, acolher, né? É lógico que a gente está vivendo um mundo que as crianças estão sofrendo. Se para a gente está difícil, que é adulto e entende, imagina para a criança que tinha escola, que tinha uns amigos, que tinha um monte de gente, de repente não pode sair,
confinado, né? É né? confinado muitas vezes, sem a escola, sem os amiguinhos, né? Só com uma questão virtual, sem os avós muitas vezes perto, sem, né, os tios rotina, e tudo. né, Então, alterada. é observação. Isso, tentar, de uma certa maneira, fazer uma rotina, tentar fazer os exercícios físicos em casa, né? Fazer com que eles fiquem mais ativos, porque a gente percebe muito nessa fase agora, eles muito parados. E criança, ela é ativa. A gente tem muita energia. Muita né? energia. Então, deu para descer, para descer fazer um um caminho, pouco, né? Fazer uma caminhadinha. Tem que gastar energia. Gastar energia um pouco. Gastar energia e ter uma rotina mesmo. Justo. E senão observar. fica irritado mesmo. Justo. E observar. Pode ser o início de uma depressão? Pode, mas pode ser até uma depressão que está acontecendo no momento. No momento. Esperado. Olha, tem uma pergunta que vem de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Josileia, tudo bem, Josileia? Se eu perceber que a pessoa está com um comportamento diferente, mas que ainda não aceitou que pode estar com depressão, como abordar essa pessoa para que ela procure um especialista? Como você está? O que está acontecendo? Até oferecer que vá com eles, com a pessoa. Levar a pessoa. Levar a pessoa, vamos ali, vamos conversar. Tudo é a maneira como se fala, né? Até para você chegar e conversar e o tal do como você está. O oi, tudo bem, não pelo oi, tudo bem protocolado, mas oi, tudo bem querendo saber, dar atenção. Acolher, né? E tentar levar para o tratamento. E sempre assim, não fiquem guardando, né? Procurem ajuda e procurem ajudar. É que eu falo, o olhar no olho, o pega na mão, né? Um abraço, né? Agora a gente está nessa fase. E se eu achar que eu não sou a melhor pessoa porque há um problema ali entre nós, eu posso sugerir uma outra pessoa que tenha mais facilidade de se aproximar? Sim. Com certeza. Chegar e falar, não está legal. Porque a gente tem esses conflitos familiares. Isso, conflitos familiares, né? Um irmão que briga e fala pro amigo, vai ou falar, pais e filhos. Pai e filhos, né? Falar. Olha, eu tenho aqui uma última pergunta ainda. Eu gostaria de saber, e essa aqui eu vou abranger, tá? Gostaria de saber se ter um pet seria bom para uma pessoa que está com depressão. Até que ponto isso ajuda? Minha filha está com início de depressão, tem 24 anos. Sim, ajuda muito. Animais ajudam? Animais ajudam. Ajuda muito. Nós temos muitas pessoas aqui perguntando sobre o fator religião mesmo. A gente já até comentou aqui, se quiserem acrescentar algo, mas perguntando se realmente, olha, a religião poderia influenciar para evitar o suicídio. O Marcos Liras e um monte de outras pessoas aqui. Quero agradecer a audiência especialíssima de Dom Valdir Mamed, bispo de Catanduva, nos parabenizando pelo tema também, que está aqui. Alguém quer falar algo mais sobre o fator religião? Não, procurem a religião. A espiritualidade, ela é necessária, né, para o ser humano e tudo. E acreditar, né, um ser superior, isso ajuda muito mesmo. E aqui, bom, a gente tem bastante outras perguntas aqui. Mas em questão da religião, tem outras coisas, né? Tem gente que não vai para a religião que normalmente resolve, mas depende de caso em caso. Tem depressões gravíssimas, graves. A religião ajuda, mas tem que fazer o tratamento. Tem que fazer o tratamento. A religião não está sozinha, ela vem acoplada de... Dependendo da gravidade, né? Se for uma depressão leve, a religião por si só, a terapia ajuda. Agora, se for uma coisa mais grave mesmo, tem que fazer o tratamento. É a fé e a ciência. Sim, isso, juntos, elas caminham. Uma não prescinde da outra. Sim. Não é? Pois bem, olha, eu quero agradecer muito a presença dos senhores aqui. Foi muito interessante o programa, bastante perguntas aqui. Elas vão e voltam, são muito semelhantes e até a gente já atendeu aqui, tenho certeza, as questões de tantas pessoas, mas muito obrigado. Vou pedir aos senhores que deixem uma mensagem final sobre esse tema, especialmente a importância de nós, e eu vou falar nós agora, os que estamos bem. Qual o nosso procedimento diante dessa questão, não é? O que vocês diriam? A mensagem que eu deixo é procure ajuda, né? A religião ajuda muito, mas tem aquelas depressões muito graves que mesmo a pessoa tem aquela fé, mas não está bem, está triste, sempre triste. Então procure ajuda, procure tratamento. Tem tratamento e não tenha vergonha, né? De ir no psiquiatra, psicólogo, que muitos têm vergonha. Não vou. E de falar, né? De conversar em casa, com os amigos, né? Procure ajuda e converse e fale. A ajuda profissional não pode faltar. Isso mesmo. Eu queria primeiro mandar um beijo pro meu pequeno, pro Arthur, que está em casa, que toda vez que eu venho aqui ele diz, sempre mamãe, nos assiste. Sempre assim, mamãe, por favor, me dê um beijo, né? E agora um recado pro pessoal, né? Para quem quer ajudar, para quem quer ajudar não, para todos. Para todos né? nós. Que a gente consiga olhar para os outros, que a gente consiga olhar nos olhos, que a gente consiga das pessoas e amar esse elo
que a gente faz, né, de energia, esse elo de amor, esse elo de vida. Que a gente comece esse mês, que a gente passe esse mês, e não só esse mês, como todos os meses, cuidando uns dos outros, observando o comportamento. A vida de cada um, ela é importante. Então, que a gente peça ajuda e fale dos nossos sentimentos. E essa pandemia, né, precisa mais ainda, né? Essa Justo. pandemia para enfrentar, né? Eu vou tomar por último aqui aquela abordagem que fizemos, fortalecer os laços que a gente tem com as pessoas. Deixar um pouco de lado as outras coisas que a gente foi se ocupando e vivendo sozinhos, cada um sozinhos com aquelas coisas que a gente foi se ocupando. E se a gente perder mais tempo, perder no sentido positivo, perder mais tempo uns com os outros, fortalecer os nossos laços, os nossos vínculos, vai fortalecer o amor, vai fortalecer espiritualmente e emocionalmente, afetivamente, vamos nos fortalecer uns aos outros. Isso tudo é fator protetivo. É ou não é, doutora? Sim, com certeza. Acho que eu estou certo, né? Valorização da vida. Valorização Isso da mesmo. vida. Isso ajuda muito. Obrigado, boa noite a vocês, foi um prazer Obrigado. recebê-los. Prazer nosso. Obrigada. Obrigado, doutor. Igualmente, obrigado. E mandar um beijo para Rafael. Ei, muito Meu bem. filhinho Rafinha. A você que esteve conosco também, foi muito bom, muito obrigado, que Deus abençoe, que dê muitos frutos o que a gente conversou aqui na sua vida. Esse programa pode ser revisto na madrugada de sábado para o domingo e amanhã já estará disponível no Canção Nova Play gratuitamente para você rever. Um abraço e até semana que vem.